Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez aqui na hora 13 agora, com mais uma entrevista assumindo 2021, hoje é dia 27 de janeiro. Estamos na caminhada de fazer um ótimo ano. Agora toda segunda, quarta e sexta, e sábado, especial para as crianças. Domingo, uma reflexão sobre religião. E segunda, pauta política. Quarta-feira, uma pauta temática. Sexta-feira eu quero trazer aqui algum artista, algum autor, algum criador, né? De repente, a gente falar de coisas legais também, tá certo? E hoje aqui, tá? Hoje é 27 de janeiro, uma data especial, o meu companheiro Ricardo Marcolino Pinto. Mas ele gosta de falar Ricardo Pinto. E aí, Ricardo Pinto, conhecido na militância social, né? A questão do setor da educação, nas lutas sociais aí da nossa cidade que não para, nosso país que não para. E aí, estamos vivendo aqui mais de 215 mil mortos. Né? A gripezinha está batendo 215 mortos. O presidente gastou 15 milhões com leite condensado. Não tem dinheiro para vacina. Fora as outras coisas que ele gastou, né? Que está no pacote de gasto do ano, que você fala como é que come tanta alchofra, né? Tanto leite condensado. Ricardo, milhões de pessoas bem-vindo aqui à nossa live e vamos falar da necropolítica que você manja muito bem. Ricardo, bem-vindo. Ótimo ano para você. Palavras são suas. Muito obrigado, companheiro. Valeu. Salve, salve, Matias. Salve, salve, Hora 13. Salve, salve aí todo mundo aí que está vendo agora ao vivo, que vai ver depois. Eu sou Ricardo Pinto, né? Agente educador social da periferia e vamos aí conversar um pouquinho aí na Hora 13. Mas foi bom você falar logo de entrada, assim, da questão das mortes, né? A gente vai falar de necropolítica, a gente vai falar de morte. Poxa, mais de 215 mil mortos. O Brasil é um país muito grande, né? Nós temos 210 milhões, em torno de 210 milhões de habitantes. 215 mil para muitos pode não significar nada, mas são famílias, pais, mães, filhos, filhas, são pessoas que perdem pessoas, né? E isso não pode ser relevado apenas a uma porcentagem ínfima, dizendo que não é muita morte perto dos 210 milhões de habitantes que nós temos. É muita morte, sim, poderíamos ter evitado. O Brasil é um dos países que mais está matando, com exceção dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar, mas o tamanho dos Estados Unidos é maior que o nosso. Mas nós estamos matando muito, estamos assassinando o povo brasileiro e poderia ter sido evitado. E agora essa luta desenfreada, essa luta política da vacina que não nos interessa. Queremos vacina para todos. Essa que é a realidade. É isso que nós queremos nesse momento. Vacina para todos. Sem vacina para todos, esse país vai ter que parar. Se não parar por bem, vai ter que parar por mal, porque todos nós vamos acabar morrendo. Essa é a realidade, né? Mas nós estamos aqui. E isso, Matias, falando já um pouco dessa questão da Covid-19, isso já dá para entrar num debate sobre necropolítica, né? E você fala que é necropolítica, a política da morte, né? Como é que é assim? Como que funciona? O que é política da morte, né? A gente convive com isso há muito tempo, só que a gente não tinha se dado conta do que realmente é isso. Nós precisamos de um pensador, né? De Camarões, né? Achille Mbembe, poder desenvolver esse conceito para a gente poder nos atentarmos para isso, né? Até então nós víamos política da vida, né? Mesmo que a política era mal feita, mal elaborada, mas nós víamos só vida. A gente não via que essa política podia servir à morte e que é isso que esse camaronês, esse pensador traz para nós, porque os países colonizados como o nosso, não dá para se pensar esse país colonizado como você pensa a Europa. É um pouco diferente. Desde a colonização, a gente já tem política da morte aqui, com os indígenas que foram exterminados, os negros escravizados, os trabalhadores acuados a cada dia, sem sistema de saúde, sem poder se alimentar adequadamente. Nossas crianças que morriam antes a gente não tinha nem vitamina nos biscoitos quando a gente era criança, né? Então a mortandade era tamanha, né? Hoje a gente começa a melhorar e aí vem um maluco qualquer e quer instalar a necropolítica porque é um pensamento extremamente fascista de governos autoritários, de governos extremamente violentos e que se importa muito pouco com a vida alheia. Agora, o que seria? Eu não vou fazer nenhum debate filosófico,
não fazer nenhuma discussão teórica acadêmica, eu vou direto ao ponto, como é que a gente entende, como é que a gente vê isso. Imagine você, cara, a gente está no século XXI, né? Aí você olha para trás, Império Romano, na Grécia Antiga, onde você tinha imperadores e reis que tinham poder sobre vida e morte. No absolutismo também, nós temos poder de vida e morte sobre as pessoas, e as autoridades têm. Nós vencemos isso e aos poucos a gente vê que nós não vencemos. Porque hoje o que acontece? Imagine você ter um governante que tem o poder agora, não só do teu corpo enquanto vivo, porque o que você come, o que você veste, o que você coloca na tua cabeça, os seus ensinamentos, tudo isso depende da política. Então ele tem poder sobre o nosso corpo vivo ali, porque após a Revolução Industrial, o que acontece? Você precisa de corpos saudáveis para poder produzir riquezas, né? Mas aí a tecnologia avança, a gente pensa que vai trazer um bem-estar para a vida das pessoas e não, traz mais exploração. Você hoje tem contingente de pessoas que talvez, não sei se é possível, não fiz esse estudo, mas é possível se alimentar a todas as pessoas? Acho que mas vai trazer lucro para o capitalismo? Não vai. Então, algumas pessoas têm que ser descartadas. E é nessa ótica que funciona a necropolítica. Alguns têm que ser descartados. Parece brincadeira, né? Mas você pega lá os Vingadores, lá, até aquele episódio lá do Thanos, né? O vilão que quer destruir parte da humanidade para que a humanidade viva bem. Ou mesmo do Castlevania, que é um quadrinho japonês muito bacana, que tem lá o Drácula, que acha que tem que destruir também parte da população para que a humanidade, não só a humanidade, mas que todos os seres vivos vivam melhor, porque o ser humano é destruidor, né? Por excelência, ele é destruidor, ele destrói por prazer, por esporte ou coisa parecida. Agora, você imagine, você tem autoridades que têm o poder de vida e morte sobre você. Você, dependendo da sua origem, se você não tiver sobrenome, se você tiver a pele mais escura, se você tiver o cabelo crespo, você não está dentro do padrão aceitável para construir um mundo melhor. E se você está sendo estorbo, se você não é uma pessoa bem aquinhoada financeiramente, você não serve. São pessoas que podem desaparecer, são pessoas que podem subir do mapa. Quer dizer, e aí a necropolítica entra em funcionamento. E não é só pelo braço do Estado, não, viu? A gente muitas vezes se engana, a gente pensa em Estado, o Estado não atende, é só questão da polícia. Não é só polícia, não. O sistema de saúde, olha aí, nós estamos vendo agora, entrou aí a pandemia, o sistema de saúde privado desapareceu. Aí teve que aparecer o sistema público para resolver o problema. E agora os caras querem vender vacina para o sistema privado de novo, que não vai atender as pessoas com menos poder aquisitivo, não vai atender as pessoas que realmente o Estado tem que atender. Quem tem dinheiro paga, quem não tem, não paga. E as pessoas vão continuar se contaminando e vão continuar morrendo. Mas quem são? São pobres, né? Vê só, vamos pegar o exemplo do Dória mesmo, que os caras estavam falando, o Dória no início fez... O Dória não fez nada, o Dória só conversou fiado, né? Claro que na guerra com o Bolsonaro, ele acabou tendo mais habilidade de conversar com a China, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo, e vai trazer vacina que é para o Instituto Butantan, que é o Instituto de São Paulo, que não é do Dória, né? É um instituto necessário, que existe há muito tempo antes do Dória, e que o Dória queria privatizar, né? Mas só que ainda bem que ele não conseguiu, senão nós estaríamos na roça. Aí você vê, o que o Dória fez desde a pandemia? Não fez nada, só teve discurso, porque não garantiu que São Paulo realmente tivesse um isolamento social, não garantiu isso, não garantiu os hospitais de campanha, sobretudo na periferia. E antes mesmo, no momento que a pandemia estava aumentando, o cara vai lá e fecha os hospitais de campanha do Pacaembu e Anhembi. Olha só, lugares nobres, né, de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabe que Anhembi e Pacaembu são lugares nobres. O trabalhador não está ali, né? A pessoa que sai para trabalhar no dia a dia não está ali. Mas aqui na Brasilândia não teve. No Embimbim não teve. Outras regiões não teve hospital de campanha. Quer dizer, então, é tudo a serviço da mesma coisa. Precisamos eliminar pessoas que não se enquadram naquilo que eles consideram como correto, como certo, como lindo e belo, para que os nossos belos possam viver bem, tenha mais comida para todo mundo, tenha mais recursos financeiros para todo mundo, e esses podem ser eliminados. E, eu não fiz nenhuma conta, mas eu fico pensando para o governo federal, com esse número de mortes que nós tivemos, sobretudo de idosos,
O quanto que esses caras não estão economizando em arrecadação sem pagar aí aquilo que era pago, os benefícios que era pago para esses. Tem que fazer essas contas, a gente tem que falar seriamente sobre isso. Quer discutir necropolítica? Vamos a fundo aí. A quem atende, a quem interessa isso, né? Pois não, Matias. É que eu fico empolgado. Vou fazer um parênteses aqui na sua fala. Primeiro, cumprimentar aqui o José Helder, que entrou aqui com um comentário na nossa live. Parabéns pela entrevista. Vou colocar de novo para você. Né? Grande e aqui, um grande que eu quero convidar tanto o Helder, quanto o meu amigo José Helder, como também, olha, o Roberto Terzi, para vir aqui para falar do livro dele, ó. Tá convidado, hein, Roberto? Tem que vir aqui falar para a gente sobre o seu livro, hein? O escritor, hein? Escritor. Eu trabalho Ângelus. Parabéns, Roberto. Grande trabalho, grande livro. Grandes histórias. Ricardo, seguinte, só para pegar a sua fala e complementar, outro dia eu estava vendo uma entrevista aí no 247, só com o número de mortes, 70% são pessoas de mais idade, né? Os mais idosos. Eles vão economizar 1 bilhão na Previdência. Olha o absurdo que é esse governo assassino, que não preserva a vida, né? E, claro, né? Os mais pobres estão pagando o preço. Só para reforçar a sua fala aqui, e nós vamos entrar no debate da necropolítica, porque o Krenar, no seu livro, ele vai dizer do necrocapitalismo, né? Em que, na pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos e os pobres estão deixando de receber aqui o auxílio emergencial, que foi uma luta da esquerda para implantar. Mas, Ricardo, antes de entrar na questão da necropolítica, da questão do capitalismo, eu quero fazer um questionamento para você, que eu acho fundamental. Eu me lembro que nas suas postagens aí, você estava procurando um jovem negro, né? Sumiu e apareceu. E a realidade que nós estamos vendo no Brasil é uma mortalidade ampliada da negritude dos negros, dos pobres e moradores da periferia. Eu sei que você tem um trabalho muito forte no Jardim Elisa, na Maria Elisa. Fala para a gente um pouco como é que você está sentindo essa questão da necropolítica em relação à questão da juventude. Cara. Pois é, né? A gente está aqui no Elisa Maria, aqui na Brasilândia, né? Onde a gente atua, onde a gente corre, a gente erra e também acerta, né? A gente tenta fazer o certo, mas nem sempre a gente faz, a gente erra bastante. Mas, de fato, né, eu teve um domingo que eu acabei me despedir de uma pessoa que eles vão embora, está aposentando, vão embora lá para Mato Grosso, né? E aí eu estava conversando com eles e conversando com um garoto lá, o menino lá, tem 30 anos, 34 anos, se eu não me engano, o Wanderson, passou o domingo comigo lá, conversando com eles, né? E quando eu menos espero, recebo a notícia que ele desapareceu no domingo mesmo ali, que a gente estava conversando, foi uma conversa que a gente teve ali, peguei para ir embora, que ele tinha sumido. E aí a gente esperou um dia e depois começamos a verificar, não achava, começamos a procurar, o Wanderson tinha desaparecido, né? Menino saudável, menino de boa, né? Pai, 2 filhas, tudo mais, sumiu. E quando aparece no necrotério, depois de um tempão aparecia, quase uma semana ele aparece no necrotério, né? E aí não se tem explicação para certas coisas, Matias. Não adianta a gente procurar saber o que aconteceu, como é que foi, porque ninguém vai saber o que aconteceu, ninguém vai falar absolutamente nada, eu só estava lá. Isso faz parte de um projeto de extermínio da comunidade negra, da juventude negra, de pobre, que pobre aos poucos vai se confundindo com o negro, os negros estão sendo mortos e o pobre vai se confundindo com o negro também aos poucos. Isso é uma realidade, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa política, ela não perdoa. E também o pós-morte faz parte da política necropolítica. Quem administra os corpos mortos? E o que acontece com esses corpos? Quantos corpos a gente não sabe
de a origem. Isso faz parte da necropolítica. E o que está envolvido financeiramente pelo capital para a administração desses corpos, que não se encontra a família, que não sabe de origem, não se sabe absolutamente nada. A gente conseguiu encontrar o Wanderson, o corpo do Wanderson, ainda porque tem uma família que se mobilizou e amigos que se mobilizaram. E todo mundo falando, todo mundo discutindo, e os amigos da rede. Nossa, eu só tenho a agradecer à rede, porque a solidariedade foi assim muito grande na tentativa de divulgar e localizar o Wanderson, né? Mas isso acontece todos os dias, tanta gente que desaparece e ninguém nunca fica sabendo onde está o corpo, não aparece jamais. Né? E o que acontece? Quem é que produz esses corpos? Quem produz esses corpos é a necropolítica. Não só pelo braço do Estado, mas através dos braços paralelos do Estado. E aí você pode usar aí os braços paralelos aí. Ó, a gente pode falar de narcotráfico, pode falar de milícia, pode falar... Isso está bem. Milícia não é Estado, apesar de esses milicianos estarem no poder, mas eles não são Estado. Mas eles trabalham paralelamente, contribuindo para que isso possa ser produzido. Isso é o governo através do medo. Você faz com que a pessoa, que a sociedade fique com medo e você faz o que quiser, porque a pessoa tem medo da morte. Imagina, isso é poder absoluto, cara. É poder absoluto. Eu defino quem é que vai morrer, quem é que vai viver, quem vai viver mal. Ó, você vai viver mal, mas vai viver, viu, Matias? Mas vai viver. Você aí, ó, legal, sinto muito. Você e toda a sua prole tem que morrer. E aí a gente vai arrumando morte. E aí chega o pior, Matias, chega o pior. A pior situação disso tudo é quando você pega uma senhora negra da periferia, uma mulher que tem no rosto, no corpo, a marca do tempo e das dores do tempo, uma Bíblia debaixo do braço, quando fica sabendo que um filho, que um neto foi morto de uma maneira violenta, o choro não dá para definir o que é um choro de uma carpideira, por exemplo. O lamento de uma carpideira. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher respira fundo e fala: se aconteceu alguma coisa dessa forma, é porque ele estava merecendo. Talvez seja melhor para ele. E a gente acaba aceitando os nossos assassinatos, as nossas mortes, como uma coisa normal. Normatiza-se a morte de pessoas que não são aceitas na sociedade. Normatiza-se a morte de pessoas negras, sobretudo dos nossos jovens negros e negras aqui dentro da periferia. E ficava virando normal. É muito comum eu conhecer um garoto desde criança, ele é morto, aí você fala assim, mas ele não devia estar fazendo boa coisa. Poxa, mas que merda é essa? Todos esses garotos passam por dentro de uma escola. Todos esses garotos têm assistência social no entorno. E como é que ele fez coisa errada? Então, quem fez foi a educação, foi a saúde, foi a assistência social, porque ele é uma criança. Onde a gente está errando, então? Como é que a gente pode normatizar a morte violenta? Hoje é comum se filmar a morte e passar por vídeo para outras pessoas ver o que aconteceu, levantar o tampão da cabeça e falar, olha, que estranho. Virou normal isso, as pessoas estão... Está faltando humanidade para o ser humano, né? Os seres humanos precisam retomar uma escola importante, que é como ser um ser humano, como a gente sentir dor pela dor do outro. Está faltando isso. Como é que alguém fala que é cristão se não tem dor pelo outro, que não sofre pelo outro, que não chora? Nossa, ultimamente eu ando chorando, cara. Esse ano que eu passei aqui em confinamento foi um ano bastante difícil, um ano que perdi pessoas que morreram e pessoas vivas, que é um outro fenômeno que vem acontecendo, né? A gente está perdendo as pessoas vivas, aquelas pessoas que não concordam com o seu confinamento, as pessoas se afastam de você e vai viver uma outra vida. E eu, como quero viver, eu vou ficar nessa vida. E as pessoas vão se arriscando e as pessoas vão morrendo. Então, é muito sério o que está instalado no Brasil hoje e a gente precisa lutar contra isso. Por isso que eu falo uma coisa, Matias. Vacina para todos, auxílio emergencial e direito político para o Lula é o que vai mudar esse país. Não adianta a gente tentar fazer outras questões. Essas 3 questões são fundamentais e que toda esquerda e todo ser humano deve abraçar. Já deu tempo de comparar quem foi o governo do PT e quem é esse governo facínora. Já deu tempo de entender que a vacina é necessária para a vida. E já deu tempo para entender que sem o auxílio emergencial nós teremos um caos econômico dentro do nosso país e vai ter convulsão social, porque ninguém vai ficar morrendo calado eternamente, né? Uma hora a gente vai ter que ter um basta.
Então, a gente precisa lutar por essas 3 questões. Se a gente conseguir encaminhar essas 3 questões, eu acho que a gente começa a sair desse limbo que a gente está vivendo nesse momento, né? E a necropolítica é um projeto, não é um acidente. É um projeto que está ligado ao capitalismo, ligado ao neoliberalismo, e que eles vão avançar se a gente não acordar para isso. Diga lá. Primeiro, ser muito solidário aí com você, com a sua luta aí na Brasilândia, porque foi a região esquecida durante a pandemia. Mas eu sei também da sua luta aí no Elisa Maria para traduzir isso em realidade social e para política pública, né? Eu sei que vocês também organizaram a rede Brasilândia, tal, de resistência. Não sei que pé está isso, mas eu quero te provocar, né? Ao mesmo tempo que nós temos que lutar contra esse sistema, contra essa organização política assassina, né? Que sabe o alvo, certo? Que nega direito, mas também tem a rede de solidariedade, né? Tem o papel da militância social, fundamental para preservar vidas, né? E fazer, claro, disputar a narrativa que a mídia não tem feito esse papel, embora tá fazendo autocrítica, né? Está fazendo autocrítica, alguns não falam, mas está fazendo autocrítica. E estão revendo o que fizeram com o golpe de 2015, perdão. Ricardo, fala um pouco da sua ação. Você não só reclama, você também age. Fala um pouco do seu trabalho na Vila Brasilândia, o que você está fazendo hoje aí, só para levantar um pouco essa questão da solidariedade fundamental. No momento, está todo mundo assim bem impactado, né? Porque quando a gente começa um projeto, porque acredito que solidariedade é entre iguais. Esse negócio de solidariedade de rico para pobre não existe. Solidariedade, quando a gente começa a rede, é entre iguais. A gente sai correndo atrás, um ajudando o outro, e vamos que vamos. E a coisa começa a ter um corpo e avança. Mas quando começa a entrar empresários que têm objetivos políticos ali na frente, como aconteceu, e isso começa a virar esmola. E não é isso exatamente. Porque solidariedade tem que ter um tempo, tem que construir políticas para que garanta uma autopreservação daquelas comunidades. Aquelas comunidades precisam ter saída digna, e não viver de esmola de empresário ou de passa-moleque de político mau caráter, como teve aqui nas vésperas das eleições. O prefeito Bruno Covas saiu distribuindo cesta básica na comunidade abertamente. Isso é uma patifaria, é um mau caratismo, e aqui ninguém está precisando de esmola. Aqui a gente tem que ser solidário, né? E em alguns momentos acaba gerando problemas, isso porque de entendimento de como deve se conduzir as coisas, mas a rede está aí, firme, forte, caminhando, avançando, continua vigorosa. A questão é que a gente tem que pensar agora que isso não é uma coisa eterna, a gente quer política pública. Essa que é a realidade. A gente não quer que, a todo momento que aconteça qualquer problema na sociedade brasileira, a gente tem que sair aí, passando o chapéu, para tentar auxiliar um ou outro. As pessoas precisam ter condições de saber que ela vai poder sobreviver, apesar das catástrofes que possam aparecer no país. Apesar de um Bolsonaro, que é uma catástrofe, a gente tem condições de poder sobreviver. E a gente não dá mais para contar com esses caras que vêm, dá uma contribuição, debita mais lá na frente do imposto de renda e ainda vem fazer proselitismo político. A gente está sem o AMA desde fevereiro do ano passado, 2020. Vieram aqui o secretário de Saúde, veio aqui numa sexta-feira, antes das eleições, e prometeu a obra para segunda-feira após as eleições, do segundo turno. E até agora nada, só a placa que apareceu. Quer dizer, isso são coisas que a gente tem que combater, né? E é essa questão que eu quero levar hoje. Eu estou repensando bastante meu papel, minha atuação. Eu não paro de pensar, mas eu quero fazer outra discussão. Não dá mais. Eu quero discutir como é que todo mundo vai fazer junto. Como é que a gente vai fazer política em prol de todo mundo? Vamos conversar com todo mundo. Não dá mais para receber tapinha nas costas. Não dá mais para aceitar qualquer tipo de conversa que venha nos trazer. E as pessoas... Sim, a necessidade é um fato, né? Que se sentem necessitadas, aceitam qualquer tipo de contribuição em troca de algo fundamental, que é o seu voto, ou seu papel político, ou seu encaminhamento, seu engajamento na sociedade. E as pessoas precisam aprender a se engajar, por isso que eu falo, mano. Escola tá pecando, a educação tá pecando, a saúde tá pecando, a assistência social tá pecando. A gente tem que se unir, todo mundo, e começar a discutir alternativas e saídas locais. O desenvolvimento sustentável é isso.
Como é que eu vou discutir desenvolvimento sustentável com a pessoa que não tem nem o que comer, que não tem um trabalho, que não tem nada, não tem uma fonte de renda? E se o poder público pode viabilizar isso, por que não viabiliza? Por que cada um ficar no seu quadradinho? Enquanto cada um ficar no seu quadradinho, nada vai acontecer. A gente só vai falar assim, estou fazendo a minha parte, mas nada acontece, então não estão fazendo parte nenhuma, não estão fazendo absolutamente nada. Então, aqui o trabalho a gente continua, agora daqui a pouco à tarde eu vou descer, eu estou indo lá, que eu tenho umas conversas lá que eu tenho que retomar, eu estava aí parado porque viu essas férias, um descanso, né? Eu também estava merecendo parar, que eu já estava estressado, eu precisava tomar banho de cachoeira, eu precisava chorar bastante, entender esse ano perverso de 2020, se preparar para um ano difícil que vai ser 2021, porque eu sei que eu vou ter que ter muita força mesmo, porque o que a gente vê, o que tira lágrimas da gente vai continuar existindo. Então, está na hora da gente se fortalecer e vamos debater, vamos fazer política, vamos conversar com quem tiver que conversar para a gente sair desse caos que esse governo tem nos descolocado, né? Que fora Bolsonaro, não pode deixar de falar sempre isso, né? Mas, você falou de uma coisa, eu quero trazer um outro Bolsonaro. Peraí. Fora Bolsonaro, impeachment já, vacinação imediata, gratuita e para todos. Nada de ficar vendendo aí para empresas, né? É uma coisa que é importante falar disso, cara. Esse negócio aí, tem gente que vem alimentando a ilusão de que iniciativa privada tem mais condições, mais facilidades para comprar as vacinas e distribuir para os seus. Iniciativa privada é privada. Privada em todos os sentidos, até literalmente privada, porque não vai contribuir para a sociedade brasileira. Se essa iniciativa privada quer contribuir, pague impostos corretamente. O problema não é nem de comprar as vacinas, o problema é que não existe. Aí você vai dar para a iniciativa privada comprar a única cota que o poder público tem para comprar para o povo brasileiro, para deixar para a iniciativa privada comprar para eles. É isso que eu estou ouvindo, e que tem gente, inclusive na área do campo da esquerda, defendendo um absurdo desse. Não tem vacina para o Brasil. Será que ninguém entendeu? O governo não comprou. E se o governo tiver condição de comprar, essa cota que ele passa para a iniciativa privada deixa de ser governo e passa a ser iniciativa privada. As empresas querem vender para os governos e não para as empresas. Porque quando você vende para a empresa, não tem um atendimento para a população, não tem atendimento para o povo. Vai ter atendimento para quem a empresa quer que seja atendido. Para o seu funcionário, para ele continuar produzindo riqueza para ele. Para o amigo dele, para a esposa dele, para o filho dele, para o cachorro dele. Para a infinidade de pessoas que fazem parte do rol dele. E não para o povo brasileiro. O povo brasileiro vai ficar sem. E a gente vai ficar... E vamos ser proibidos de sair do Brasil. Para quem gosta de viajar para Miami e essas coisinhas, logo não vai estar indo para lugar nenhum. Porque se em torno de 70% da população brasileira não tiver vacinada, não vai adiantar de nada a vacina. Então, é necessário a gente ter vacina para todos, não para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada teve oportunidade para mostrar para que veio. O ano passado, a iniciativa privada desapareceu, não contribuiu, não ajudou, só enriqueceram, e agora os caras querem negociar vacina. Por favor, né? Vamos acordar para a situação. A vacina é o direito do povo e é a obrigação do Estado oferecer ao povo a saúde. E é por isso que a gente tem que brigar. E aí, Matias? Vou entrar na provocação, porque este governo desmontou as universidades que trabalham com pesquisa, né? Desmontou investimento, inclusive, né, nos nossos cientistas, né? Privilegiando o mercado, né? Ele negou-se, oferecendo a cloroquina, né? Encomendou a produção de cloroquina, negando o que a medicina traz. Mas aí, deixando claro aqui para quem está nos assistindo, né? Não é porque a Hora 13 aqui tem uma relação com o Partido dos Trabalhadores, né? É porque a política está errada, está injusta. Não tem problema de diferença de ideias. Não reconhecer essas mortes, as sequelas que isso vai trazer para as pessoas, para o país, né? Que a economia está definhando, desemprego, desalento, né? Bom, Ricardo, a gente está falando de muitas coisas que devia estar muito claro para as pessoas, né? Mas, infelizmente,
Tem aí o tal do negacionismo, né? Terraplanismo. Aqui no final de semana, Ricardo, aqui na minha comunidade, fizeram um festival de futebol de salão, acho que foi isso. E aqui tem um rolezinho de moto, né? Tem aqui o... Bom, tem uma galera que se reúne. Saiu até na imprensa, não sei se você viu aí sobre isso, mas eu quero... Porque eu estou trazendo esse assunto para você. Porque a periferia é negado o direito do lazer, do espaço de acesso à cultura, das escolhas, até as escolhas, né? Porque o que resta para essa galera que veio para o rolezinho, o que é? Curtir uma praça daquele jeito. E aí eu não estou defendendo eles, não, hein? Porque o que eles fazem também é aqueles rachas, aquele empinar moto, desrespeito de todo mundo. Bom, mas você tem uma experiência aí com a juventude na periferia. Fala um pouco para a gente sobre isso, Ricardo. O que você... A juventude que está sendo aí assassinada, né? Muitas vezes pelo Estado, ou pela negação política. O que você vê de esperança aí nesse cenário, Ricardo? Amigo Matias, eu só tenho esperanças. Eu não tenho muita outra coisa, não. Tenho muitas esperanças. Mas eu acho que é necessário a gente compreender bem esse ponto, né? Porque eu não posso falar que a minha juventude, que essa garotada, os meus adultos que estão aqui, que romperam com essa questão de isolacionismo, que vão para a rua, que vão buscar alguma forma de diversão, eu não posso dizer que eles são completamente errados, coisa parecida. Vamos pensar pela cabeça deles, muitas vezes, pela nossa cabeça aqui. Aqui ninguém teve isolamento social, as pessoas trabalharam normalmente. As pessoas aqui estavam limpando a casa de alguém, ou limpando algum espaço público, ou estavam entregando comida para alguém, ou estavam pegando ônibus lotado, uma vez que o poder público tirou o número de ônibus de circulação, pegando ônibus lotado, metrô lotado. Olha, só quem anda de ônibus e metrô sabe o que é aquilo. Aí eu passo a semana inteira pegando ônibus lotado, me arriscando para trazer riqueza para o meu patrão, aí chega no final de semana, vamos falar para eu ficar em casa. Eu já me arrisquei a semana inteira. Então, por que não me arriscar mais sábado e domingo perto dos meus? Né? Então, é essa a realidade, porque a pessoa que está lá na periferia, ele não está vendo isolamento porque está todo mundo trabalhando no seu entorno. Não tem essa. Isso é coisa da classe média, de que pode ficar em casa, a classe média que tem o seu salário todo mês ali, sem muitos problemas. Mas a maioria das pessoas não tem essa condição, não tem essa vida. É uma vida diferente, a pessoa tem que ir para a rua, senão ela não traz o pão do dia a dia. Olha, com a reforma trabalhista, os empregos desapareceram, as pessoas têm que oferecer serviço de alguma forma, e vai vender na rua, é o camelô, que vai vender o bolinho na rua, porque na padaria, o cara comprar um café na padaria é mais caro, então ele pega no meio da rua, no meio do caminho, e compra do cara que está vendendo na rua, e assim as pessoas vão se... economiza e o outro ganha. Então a vida continua aqui na periferia. Esse negócio de isolamento social foi só na televisão. Não dá. A princípio teve até muito receio, muito medo, mas você não tinha nem máscara para usar. E aí tem gente que fala que pode usar máscara, que máscara não funciona, que máscara funciona, todos que falam que a doença é grave, todos que não falam. Quer dizer, e deixa a população numa situação difícil. Então, os jovens ligaram hoje, com perdão da palavra, mas é assim, ligaram o botão do foda-se, cara. Mano, seja o que Deus quiser, ninguém se entende. Está tudo errado, está se fazendo a política errada. Agora, uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem de fato é que essa questão dos hospitais é muito séria. Não é somente a pessoa que está ali com a Covid-19, que está doente, que precisa de hospitais. Todo mundo precisa, eu preciso, eu tenho problemas na garganta, tenho 2 nós, preciso do hospital, o cara que tem problema no coração, todo mundo precisa. O problema é que, quando isso entra em colapso, porque tem muita gente doente da Covid, não vai ter espaço para mais ninguém. E as pessoas vão começar a morrer de doença que ela não estava morrendo, que ela tinha um tratamento normal, mas ela não vai ter acesso ao hospital. É isso que as pessoas têm que entender. Não basta. Mas, não, eu tenho... o meu problema é cardíaco, não tem nada a ver com esse negócio de Covid. Mas mesmo assim, eu não tenho Covid. Mas eu posso procurar um tratamento e não tenho acesso. Não tem acesso porque está todo mundo desesperado por conta da questão da pandemia. Então, temos que entender o que é importante nós nos preservarmos, utilizarmos as máscaras,
ficarmos em casa o máximo que pudermos, evitar aglomeração, tudo isso é importante fazer sim. Mas nós não vamos culpabilizar ninguém pela incompetência desses governos, que não tem uma política, uma propaganda correta para se discutir com a sociedade. Você não tem uma campanha decente para se falar sobre esse grande problema que está matando mais de 215 mil pessoas hoje no Brasil. E sabe-se lá quantas mais irão morrer, porque a necropolítica não está preocupada. Ela só se preocupa em justificar as mortes, né? Falar, tá morrendo, que ótimo. Tá morrendo de tudo, menos de Covid, né? Para o poder público, muitas vezes assim fica muito mais fácil falar sobre essas questões. Então, não vamos criminalizar, não vamos detonar as pessoas, porque as pessoas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque eu vou falar para você, tem muita classe média aí, inclusive de esquerda, que fica falando pro cara entrar em casa, mas posta foto lá do litoral, curtindo coisa parecida. Então a gente tem que parar de hipocrisia, vamos parar de hipocrisia, as pessoas precisam se divertir, as crianças precisam se divertir, então isso está sendo um problema para nós, principalmente para a educação. A gente vai ter que travar um debate sério sobre isso. Qual vai ser o nosso papel agora? Porque é o seguinte, não dá para a gente ficar parado e fora desse processo, né? A gente vai ter que entrar nesse processo com todo o cuidado necessário e nós vamos ter que discutir isso. Sim, diga lá. Bom, Ricardo, 36 minutos de conversa. Escuta aí, 36 minutos de conversa. Nas nossas considerações finais, quero parabenizar e agradecer aí pela sua participação na Hora 13. Você vai virar sócio, se quiser, aqui, vai virar sócio para votar outras vezes. Cara, e aí, Ricardo? 36 minutos eu não falei porque eu queria falar. Ó, para você fazer as considerações finais, primeiro, tem um culpado, isso que é o governo federal. O desgoverno federal. Espero que um dia vá para o Tribunal da Justiça, que a Justiça possa levar esse governo para ser responsabilizado pelo que está fazendo. Mas, final de semana, tivemos uma luz. As carreatas, né? Fora Bolsonaro, impeachment já. Ricardo, no seu horizonte de reflexão aí que está retomando 2021, é possível ter uma frente ampla contra o genocídio? E o que você pensa também sobre volta às aulas aí? O que você pode dar? Considerações finais, você vai voltar outro dia aqui, mas já fala aí, nos 3 minutos finais aí. Vamos ver o que dá para falar. Bom, volta às aulas. Eu sou contra as voltas às aulas nessas condições. Tem que ouvir quem é profissional da área. Tem que ouvir, é o professor que tem que ser ouvido, é o agente que está lá dentro da escola, agente escolar tem que ser ouvido, é o diretor. Essas pessoas têm que ser ouvidas. A comunidade tem que ser ouvida. Esses burocratas que não sabem nada, que o filho dele está lá numa escola sofisticada de 4, 5 alunos por turma, ele pode retomar as aulas, ele não vai ter problema. Agora, na periferia, não é que a escola pública seja ruim, que a escola pública é superior a muitas escolas de elite. Aí que eu já dei aula em muitas escolas de elite, por isso que eu falo de carteirinha. Só não vou falar nome para não fazer propaganda. Mas o ensino, ele é um ensino muito bom. A questão são as condições que são dadas. Nós não temos condições. Você quer que o aluno volte para a escola, quando o papel higiênico, muitas vezes, o professor que está comprando para dar para o aluno? Tenha paciência. Como é que você vai fazer higienização? Como é? Só vai 30%. O que é 30% de quantos você está falando? O governo da cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, de quantos? 35%? Quanto que é isso? Dependendo de cada escola. E como é que você organiza? O que você vai fazer com o professor, que nem eu, que já estou velhinho, que não estou aposentado? O que você vai fazer comigo? Vai fazer eu me contaminar? Ou eu vou ficar na minha casa? Como é que vai ser essa situação? Nós não podemos pensar uma outra alternativa, não? Nós não podemos fazer uma outra situação? A educação não pode parar, vamos repensar, vamos ver como é que a gente faz isso, ou a gente pode utilizar esse espaço para gerar, botar nossa juventude aí que está dentro das universidades, para fazer um grande processo de alfabetização aí também. A gente pode pensar muitas coisas sem ter que fazer aglomeração. Então, vamos pensar alternativas importantes para não colocar em risco, mais risco a vida das pessoas mais pobres do que já está posta aí, né? Agora, para esse ano, eu só vejo luta, Matias, eu não vejo outra possibilidade. E a luta tem que começar a se acirrar. Eu mesmo, eu sou pelo isolamento social, sei que é a única maneira de evitar, mas eu acho que também, quando as mortes estão acontecendo, é porque existe uma guerra, e aí tem que lutar, aí não tem jeito. Se as mortes estão acontecendo, independente de eu estar parado
isolado ou não, eu tenho que ver alguma brecha para eu poder lutar. Se eu for morrer, eu quero morrer em pé, quero morrer lutando. Não dá para morrer calado, cabisbaixo. Olha só, a pandemia só trouxe ganho para a elite financeiro, político, tira a gente da rua. Eles mantêm a falta de vacina justamente para a gente não ter condições de ir para as ruas reivindicar. Então, a gente tem que buscar alternativas, e alternativas estão começando a surgir. O Sindicep aí tem alternativas bastante interessantes, com toda reserva, com todo cuidado, mas está começando a surgir algumas coisas. E é importante a gente se envolver nisso. É importante a gente se envolver nisso. Temos que lutar. Se é para morrer, vamos morrer lutando, mano. Ó, qual é o sentido da vida? É morrer como um bravo. Não dá para morrer como um covarde, entendeu? E eu sei que eu tenho meus problemas de saúde, mas eu tô começando a me arriscar um pouquinho mais. Eu procuro manter distanciamento, uso sempre a máscara, converso sempre 1,5 metro, 2 metros de distância. Mas só que a realidade do dia a dia não é isso. Você vai no mercado, você vê que não é isso, no açougue não é isso. Você vê que não é isso, são lugares que você precisa ir. Então, tudo precisa de fiscalização e não tem. Tudo precisa de apoio e não tem. Tudo precisa de educação e não tem. Então, está na hora da gente se organizar de uma maneira que a gente possa ir para a rua, informar, conversar de uma maneira adequada para garantir mais vidas, né? A gente é pela vida, não pela morte, né? E finalizando, somos a luta. Eu quero um momento aqui, Matias, para falar sobre essa questão de pauta identitária. Isso está me incomodando pra caramba. Eu não sou pauta identitária de porcaria nenhuma. Eu pertenço a um grupo de 56% da população brasileira. Eu não sou pauta identitária. Eu sou pauta do povo brasileiro. Eu sou represento 56% da população. As mulheres representam 52% da população. Pauta identitária, o que é pauta identitária essa? É a maioria da população, então é a pauta do povo brasileiro. GLBTQI+. Eu não sei quanto que são, que eu nunca contei. Mas garanto que não é pouca gente, não. Então tem que parar com essa porra de pauta identitária. É a questão de pauta de classe. Nós somos os oprimidos. E existem os opressores. Opressor pode ter magro, gordo, branco, preto. Opressor é opressor. Então a gente tem que pensar numa questão de classe aí. E claro que, quando a gente fala nessa questão de classe, a gente tem que se posicionar. Lógico que o negro rico, aquinhoado, milionário, ele não tem as mesmas questões que eu, que sou pobre e vivo na periferia. Então vamos parar de graça. Pauta identitária. Eu me lembro que no final da década de 80, veio uma conversinha da Europa, inclusive aí com o Fernando Henrique Cardoso, com o guru dele chamado Alan Turrene, os caras iam falar assim, o fim dos partidos políticos, falavam de que, na verdade, nós tínhamos que utilizar alguns agrupamentos e levar à luta a questão racial, os negros juntos, as mulheres. Mas, peraí, você fragmentou a luta de classe, cara. Você fragmenta a luta de classe. Isso foi um tiro no pé. E agora é a reedição. Hoje está falando modismo. E outra, universitários, intelectuais das universidades. Eu falo de cada porque eu já estive aí. Mano, vamos ter menos preguiça. Vamos trabalhar mais sério. Vamos parar de modismo. Vamos fazer discussão séria. Vamos fazer debate sério. Pauta identitária, escambau. É luta de classe e é para já. Estamos morrendo aí. E que está morrendo é pobre, preto, mulher, o pessoal do grupo GLBTQI+, somos indígenas, nós é que estamos morrendo. Não é ninguém que está morrendo, não é a elite que está morrendo, não é a elite branca que está morrendo, não é os nortes que estão morrendo, não. Somos nós que estamos morrendo. Então, vamos para cima. Luta de classes é o que nos liberta, mano. Vamos para cima dos caras. É isso aí, né? Estamos aqui há 45 minutos de conversa. E já fica para a próxima quarta-feira, você volta para o debate dessa questão que você trouxe no último momento agora. Que eu acho muito importante, hein? Muito importante. Vou encerrar a nossa hora 13. Está bem errado como está sendo conduzido esse debate. Vou trazer você para essa pauta quarta-feira que vem. Você quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, comente, compartilhe, porque a partir desses começo de esquenta, nós vamos retomar as hora 13 agora, segunda, quarta e sexta, sábado para criança, cadê o distante para criança, abrir espaço para a juventude. E você, Ricardo, é muito bem-vindo aqui. Se quiser trazer pessoas para dialogar com a gente, né? Muito bem-vindo. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos encerrar aqui.
porque nosso tempo também está esgotando. Um abraço, Ricardo. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Se for para falar, me chama que eu falo mesmo, cara. E vamos pegar os intelectuais aí, dar um nó aí. Vamos ver se eles melhoram aí. Vamos produzir política pública. Valeu, Ricardo. Abraço. Estamos saindo. Alô.